Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma reunião semanal da programação da operação. Vamos iniciar então agora o primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, a gente tem a previsão hidrológica e a operação hidráulica. Então, eu vou chamar agora o Rafael para fazer a apresentação da previsão meteorológica para a gente. Por favor, Rafael. Opa, boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um minutinho. Acho que. Deixa eu só duplicar aqui. Acho que foi. Tá aparecendo para vocês? Acho que tá jeitinho, né? Então vamos Tá começar sim. com a previsão meteorológica. Bom, a semana ela começou com a atuação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul, do período chuvoso 2023-2024. Ela ocasionou precipitação, principalmente nas bacias aí do São Francisco e do Tocantins, do Xingu também. Ela entrou em dissipação no domingo, tá? Ainda teve ocorrência de pancadas de chuva de forma mais isolada, de forma mais mal distribuída, nessas bacias ainda no decorrer da semana, mas aí os totais diminuindo, né, em comparação aí ao período em que teve a zona de convergência atuando. Tivemos passagem de duas frentes frias pela região sul do país. A primeira frente avançou aí na segunda-feira, rapidamente pelo litoral do Rio Grande do Sul, e depois ela se afastou em direção ao oceano, causou um pouquinho de chuva só na bacia do Jacuí e no final da cascata do Uruguai. E a segunda frente, ela começou a avançar ontem pela região sul. Essa frente causando um pouco mais de precipitação aí pelas bacias. Além da atuação de área de estabilidade também, antes da passagem dessa frente aí, de ontem, tá? Também favorecendo a ocorrência de chuva nas bacias do sul. Como vocês podem ver aqui no mapa da direita, né, a precipitação acumulada até o dia de ontem, né, os maiores totais nas bacias aí do São Francisco, do Tocantins e do Xingu, por conta principalmente dos primeiros dias, né, da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. E a precipitação aqui no sul, nas bacias do sul, um pouco mais aqui no final da cascata do Uruguai e no Baixo Iguaçu, em função aí da passagem dessas duas frentes frias pela região. Quando a gente compara a temperatura do ar máxima da semana passada com o da semana atual, a gente observa que teve uma elevação nas temperaturas das regiões sul e sudeste. Apresentaram médias superiores em comparação com a semana passada, é, muito aí por conta aí da atuação aí da massa, de uma massa de ar um pouco mais quente aí no decorrer da semana, né? Só começou a perder um pouco de força agora com a passagem dessa frente fria de ontem, né? Começou a avançar pela região sul e trazendo um pouco mais, é, um ar um pouquinho mais frio, né, para a região sul e hoje para a região sudeste, né? Bom, em relação à velocidade do vento, com a desconfiguração da zona de convergência do Atlântico Sul, a região Nordeste apresentou aí uma elevação, principalmente aí os parques localizados na costa norte da região Nordeste, nos parques localizados aí no Ceará, em Rio Grande do Norte, e também em Pernambuco, tá? Apresentaram valores maiores em comparação com a semana passada. Os parques da Bahia ainda apresentaram uma recuperação um pouco mais tímida, né, em relação aos demais estados, né? Mais próximo aí da estabilidade, em comparação com a semana passada. Tá? Então, a eólica, de modo geral, e na região Nordeste, começou a apresentar uma recuperação, né? Começou a apresentar valores maiores, a partir da desconfiguração da zona de convergência do Atlântico Sul. Então, na média, os valores ficaram superiores aos da semana passada. Bom, e com isso também, com a desconfiguração da zona de convergência do Atlântico Sul, a geração solar fotovoltaica também foi mais favorecida essa semana. Os valores de radiação na região Nordeste ficaram maiores do que em comparação à semana passada, principalmente aqui no interior da Bahia e do Piauí, né, apresentaram um aumento aí nos valores
médios de radiação solar. Tá? Na região sudeste também foi observado um aumento nesses valores, né? Então, os parques de São Paulo e de Minas também foram favorecidos essa semana. Bom, para a próxima semana operativa, a sinalização dos modelos numéricos é de uma permanência da precipitação na região sul do país, com um comportamento mais típico do que é esperado com a atuação do El Niño. Então, os maiores totais aí concentrados, né, mais distritos aí a região sul e parte aqui da região sudeste. Na região sudeste, principalmente aí as bacias do Paranapanema, Tietê e Grande. E nas bacias do norte e nordeste, tem ocorrência de precipitação, mas em forma de pancadas e de forma mal distribuída pelas bacias, né? É só o Madeira que deve ter um pouco mais aí de precipitação para a próxima semana em comparação com as demais bacias da região norte. Então a precipitação um pouco mais consistente aí no Madeira aí na próxima semana. Bom, e com essa sinalização dos modelos numéricos, o que se espera para a próxima semana em termos de temperatura é um comportamento bem parecido com o da semana atual. As temperaturas começam um pouquinho mais baixas nas regiões sul e sudeste. Elas elevam no decorrer da semana e depois voltam a cair um pouquinho de novo, novamente aí no final da próxima semana, tá? Com a passagem de uma nova frente fria pelas regiões sul e sudeste, aí no fechamento da próxima semana. Então, com isso, o que se espera é uma estabilidade em praticamente todas as capitais do país. Tá? A única exceção em Curitiba, que deve apresentar um declínio em relação a essa semana, mas a princípio não é um declínio grande. Tá? É, e em relação à geração eólica, o que se espera aí é valores maiores do que essa semana, né? Como essa semana teve a atuação da zona de convergência aí no começo da semana, teve um desfavorecimento do vento no interior da região Nordeste, né? Como a próxima semana não vai ter atuação desse fenômeno, a, a geração fotovoltaica será beneficiada, um pouco mais beneficiada na próxima semana em comparação com a semana atual. Então, é esperada uma elevação na média da geração eólica na próxima semana, e também isso também acaba favorecendo também como a região Nordeste aí, terá uma diminuição aí da precipitação e da nebulosidade na próxima semana. Então, os parques solares fotovoltaicos do interior da Bahia e do Piauí também serão favorecidos na próxima semana, apresentando valores maiores em comparação à semana atual. Tá? Nos demais estados, a sinalização é de valores próximos, aí, parecidos com os da semana atual. Então, com isso, concluo a apresentação. Agradeço a atenção de todos. Fico à disposição a qualquer questionamento que possa surgir. Tá? Obrigado. Obrigada, Rafael. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Fernando passar a previsão hidrológica para a gente. Muito obrigado, Viviane. Vou compartilhar a apresentação aqui. Boa tarde a todos. Bom, dando sequência na etapa de previsão hidrológica, começando pelo subsistema sudeste, em relação ao acompanhamento de Enas, a previsão partiu de 55% da MLT. É esperado até meados da primeira semana prevista a ascensão das vazões, uma leve queda dentro da segunda semana e voltando a subir as vazões mais para o final do horizonte. A previsão mensal atualizada em 66% da MLT corresponde à oitava menor posição do histórico. Dando um destaque aqui, né, um zoom dentro das principais bacias do subsistema sudeste. Na bacia do Grande, a previsão partiu de 46% da MLT de ENA, ainda na semana prevista, na semana estimada, espera queda das vazões, mas logo no começo da primeira semana prevista ascensão e voltando a, a cair logo na segunda semana com comportamento mais estável. A previsão atualizada em 47% da MLT corresponde à nona menor posição do histórico para o Grande.
Em relação ao Paranaíba, as previsões partiram de 59% da MLT e é esperado um comportamento geral de queda das vazões até meados da segunda semana, quando volta a ocorrer uma recuperação. A previsão mensal foi atualizada em 56% da MLT de Iena, que corresponde à 12ª menor posição do histórico. Em relação à bacia do Paranapanema, as previsões partiram de 28% da MLT e é esperado ascensão de vazões até quase o fim da primeira semana prevista, voltando um comportamento de leve recessão. A previsão atualizada em 51% da MLT de Iena corresponde à 16ª menor posição do histórico. Já em relação à bacia do Rio Paraná, as previsões partiram de 50% da MLT de Iena. É esperado até meados aí da primeira semana prevista a ascensão das vazões, com uma leve queda, um comportamento mais estável na segunda semana. A previsão mensal foi atualizada em 61% da MLT, que corresponde à 11ª menor posição do histórico. Partindo para o subsistema sul, a previsão partiu de 70% da MLT de Iena e é esperado para as próximas semanas um comportamento de estabilidade com uma leve elevação das vazões e posterior redução ali com um pico entre a semana 1 e 2. A previsão mensal foi atualizada em 97% da MLT de Iena, que corresponde à 41ª maior posição do histórico para o subsistema sul. Dando um destaque maior aqui, a bacia do Rio Iguaçu, as previsões partiram de 53% da MLT de Iena, aquele mesmo comportamento de leve ascensão e posterior queda entre a primeira e a segunda semana. A previsão mensal atualizada em 77% da MLT de Iena, que corresponde à 46ª menor posição do histórico. Em relação à bacia do Rio Uruguai, as previsões partiram de 93% da MLT, com o mesmo comportamento anterior, o que apresenta a previsão mensal atualizada em 125% da MLT de Iena, que corresponde à 28ª maior posição do histórico. Partindo para o subsistema Nordeste, as previsões partiram de 29% da MLT de Iena e é esperado a ascensão das vazões até o horizonte previsto aí, né, até a segunda semana. E isso encarrega a previsão mensal atualizada em 41% da MLT de Iena, que corresponde à 8ª menor posição do histórico para o Nordeste. Já no subsistema Norte, a previsão partiu de 36% da MLT e até o final do horizonte é esperado a ascensão das vazões. A previsão mensal foi atualizada em 73% da MLT, o que corresponde à 26ª menor posição do histórico para a região norte. Um enfoque aqui na bacia do Rio Tocantins, as previsões partiram em 57% da MLT de Iena, é esperado ainda na semana estimada e começo da primeira semana prevista a ascensão das vazões, com uma leve queda durante essa primeira semana, mas voltando a um comportamento mais acentuado de ascensão de vazões na segunda semana. A previsão mensal foi atualizada em 80% da MLT de Iena, que corresponde à 25ª menor posição do histórico. Em relação à previsão hidrológica semanal para a próxima semana, com uma visão mais macro aqui do nosso país, podemos observar que o Madeira, Tapajós e Jari com comportamento esperado dentro da média, mas já Xingu e Tocantins, comportamento abaixo da média entre 40% e 80% da MLT. Se distancia disso o Atumã e principalmente Curuaúna e Araguari, com previsão acima de 160% da MLT. Já na região Nordeste, com Parnaíba, São Francisco, Paraguaçu, situações desfavoráveis, né, entre 40% e 80% da MLT, e com destaque Paraguaçu abaixo de 40% da MLT de Iena. Na região Sudeste também uma situação mais desfavorável nas principais bacias, como Grande, Paranapanema, Calha Principal do Paraná, com previsões abaixo da MLT entre 40% e 80%, e já para o Doce, Jequitinhonha, Mucuri, abaixo de 40% da MLT. O destaque fica para a bacia do Rio Tietê, com comportamento acima da média, entre 120% e 160% da MLT, e Paraíba do Sul, dentro da média. Já para a região Sul, o Iguaçu é esperado vazões dentro da média, mas já para o Uruguai e Jacuí, vazões acima da média, com destaque aí para o Uruguai acima de 160% da MLT.
Uma comparação aqui, né, uma evolução mensal de ENA, mostra o subsistema Sudeste, Nordeste e Norte, uma leve aí ascensão de ENA, em contrapartida do Sul com redução de ENA. E à direita podemos observar a evolução da previsão mensal, com as maiores variações ocorrendo no Sul e no Nordeste. Sendo o Sul começando a previsão no PMO em 81% da MLT, sendo corrigido a 114 na revisão 1 e agora 97% da MLT na revisão 2. Por sua vez, a região Norte partindo do PMO em 70%, na revisão 1, 75%, e agora na revisão 2, 73% da MLT. A região Sudeste partindo de 68% no EPMO, sendo atualizado em 70% na revisão 1 e agora 66% na revisão 2. E por sua vez, o subsistema Nordeste partindo de 51% no PMO, atualizado em 52% na revisão 1 e agora com um cenário mais desfavorável, apontando 41% da MLT para janeiro na revisão 2. E com isso, eu concluo a parte de previsão hidrológica e devolvo a palavra para Viviane. Muito obrigada, Fernando. Eu vou passar a palavra agora para a Dayana. Ela vai apresentar para a gente a operação hidráulica. Boa tarde, Vivi. Obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só um minuto. Só para confirmar, Vivi, está aparecendo, né? Sim, Dayana. Tá certinho. Ah. Então, boa tarde a todos novamente, dando início aqui aos destaques da operação hidráulica. A gente apresenta as salas de crise de acompanhamentos que têm a participação do ONS e são coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Aqui a gente destaca as salas que estão vigentes e que têm a nossa participação, como a sala da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de crise da região sul, além das salas que se referem aos grupos técnicos de apoio à Bacia do Rio Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Aqui nós temos a agenda de reuniões, a sala do Paranapanema. A próxima reunião vai acontecer no dia 18 de janeiro. A do São Francisco ocorreu nessa semana, dia 9, e a próxima está prevista para ocorrer no dia 6 de fevereiro. A do Sul, a próxima vai ocorrer dia 24 desse mês, e a do Tocantins no final do mês, dia 31. Além disso, por conta da atuação do fenômeno El Niño, a ANA está promovendo algumas reuniões extraordinárias de acompanhamento, né, desse fenômeno. Então, atualmente nós temos vigentes a Sala do Nordeste. A próxima reunião está prevista para ocorrer no dia 25 de janeiro. A Sala Extraordinária do Norte, que está acontecendo nesse momento, e a Sala do Sul. A Sala do Sul, a sala de acompanhamento do fenômeno do El Niño para o Sul, ela foi encerrada no ano passado, aconteceram 3 reuniões no ano passado e, posteriormente, ela foi transformada na sala de crise da região Sul, como eu disse anteriormente, prevista para acontecer no dia 24 de janeiro. Então, dando destaque para a primeira reunião da sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, que aconteceu na última terça-feira, dia 9 de janeiro, na ocasião, o ANS apresenta o acompanhamento das vazões, o acompanhamento hidrológico dos principais reservatórios da Bacia do Rio São Francisco e também apresentamos as perspectivas para a operação dos reservatórios. E com 2 pontos de destaque. O primeiro, que nós sempre buscamos atender às defluências mínimas estabelecidas pela resolução da ANA 2081 de 2017, que estabelece as regras operativas para o São Francisco. E outro ponto de destaque é que as defluências praticadas, elas têm como objetivo preservar os recursos armazenados e também atender às condições sistêmicas do Sistema Interligado Nacional. Então, começando aqui o primeiro gráfico à esquerda, a gente representa uma previsão de armazenamento para a usina de Três Marias. Como premissa, a gente adotou a política de defluência
para o mês de janeiro e para o mês de fevereiro no valor de 300 metros cúbicos por segundo. Lembrando que esse valor ele foi definido no âmbito do PMO de janeiro, né, a partir de simulações hidráulicas e do que a gente observa para o início do mês de janeiro, e atendendo também as faixas operativas, né, o que estabelece a faixa operativa para o reservatório de Três Marias. Então, com base nisso, a gente estabeleceu a política de 300 metros cúbicos por segundo. Além disso, foram considerados dois cenários de previsão de vazão, um cenário inferior, que corresponde a 38% da MLT para o período previsto, e um cenário superior, que corresponde a 60% da MLT. Então, aqui no dia 1º de janeiro, né, a gente parte de 48,2% de armazenamento. Se a gente considerar o cenário superior, a gente chegaria no início de março com 65,4%, porém, considerando o cenário inferior de vazão, a gente chegaria com 53,3%. Então, para o cenário inferior de vazão prevista, nós estaríamos dentro da faixa operativa de atenção para o reservatório de Três Marias, mas caso ocorra vazões próximas ali do cenário superior, a gente conseguiria atingir a faixa de operação normal para o reservatório. Do mesmo modo, a gente fez essa previsão de armazenamento para o reservatório de Sobradinho, adotando as mesmas premissas. Para janeiro, a política de defluência ficou com uma média de 1.260 metros cúbicos por segundo, para fevereiro 1.300, para o reservatório de Xingó, no mês de janeiro, uma defluência média de 1.125 e para fevereiro 1.100. O cenário inferior, ele corresponde a 40% da MLT e o cenário superior, 49% da MLT. Então, partindo de um armazenamento observado de 51,6%, a gente atingiria no início de março um volume de 57,8%, caso fosse configurado, né, as vazões do cenário superior, ou um armazenamento um pouco inferior de 53,1%, desculpa, para o cenário inferior de vazão. E nesses dois cenários se manteria a faixa operativa de atenção para o reservatório de Sobradinho. Para aqui, para a cascata, né, ali do São Francisco, a gente destaca agora a elevação da defluência de Xingó, em virtude da procissão de Bom Jesus dos Navegantes, que vai ocorrer no dia 14 de janeiro, no dia 28 de janeiro. Então, em atendimento às solicitações da Prefeitura de Penedo e de Propiá, e também à Marinha do Brasil, o agente de geração declarou os F-Saragás para Xingó, o F-SAR-H 5529, que determina uma vazão defluente mínima, média diária de 1.300 nos dias 11, 12 e 13, para poder favorecer, né, realizar a procissão em Penedo, em Alagoas, essa procissão que vai ocorrer no dia 14. Então, nesses 3 dias, a vazão ela tem que ser elevada para permitir o evento. E da mesma forma, a procissão que está sendo prevista para o dia 28 de janeiro na cidade de Propriá, também foi declarado o F-SAR-H 5530, que estabelece o mesmo patamar de vazão, 1.300 metros cúbicos, uma vazão defluente mínima média diária, nos dias 26 e 27. Tá? E aqui a gente apresenta o ofício da Marinha do Brasil, relatando, né, a diretriz para estabelecer, no mínimo, esse patamar de 1.300 para favorecer o evento. Bom, eram esses os destaques, Vivi. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, Dayana. Obrigada pela apresentação, né? Agradeço ao Rafael, ao Fernando e à Dayana pelas ótimas apresentações. E agora a gente tem um intervalo de 5 minutos antes de passar para o segundo bloco, onde a gente vai falar da Carla e dos resultados do PMO. Voltamos então, pessoal, com as apresentações agora do segundo bloco, né? Que constam da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal.
né, a previsão de carga para o PMO em revisão semanal, os resultados do PMO e as intervenções energéticas mais relevantes, né? Então, eu vou passar agora para o Cam Liu fazer a apresentação da previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Cam. Obrigado, Viviane. Vou começar o compartilhamento agora da tela. Acredito que todos estejam vendo já. Bom, começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Essa semana aí foi marcada por temperaturas elevadas e a carga respondeu de acordo, assim, vindo mais alto do que a gente teve aí na semana anterior. Foi registrado, sim, pancadas de chuva, principalmente em São Paulo e Rio, pancadas fortes, inclusive, mas elas não tiveram muito efeito na carga, principalmente por ter sido mais de fim de tarde, no final do horário comercial ali, então essas pancadas de chuva, embora tenham ocorrido, tiveram um pouco efeito aí na carga, tá? Como a gente pode mostrar aqui os resultados da semana, 92% de desvios ficaram até 3%, o MAP de 1,51 e 34% de desvios até 1%. Seguindo para o subsistema sul que tem uma carga menor e portanto, mais volátil, né, percentualmente, ela também veio com temperaturas elevadas, aí, pancadas de chuva ao longo da semana que dificultaram bastante aí a previsão, tá? 50% dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 3,42 e 24% de desvios até 1%. No Nordeste, a gente não teve nenhum grande destaque aí de temperatura ou chuva, veio bem em linha aí com o da semana anterior, tá? Teve algumas volatilidades pontuais aí de consumidores livres, mas em menor magnitude, 79% de desvios ficaram até 3%, um MAP de 1,84 e 35% de desvios até 1%. Para o subsistema norte, a gente teve variação de consumidores livres aí no dia 7 e dia 11, tá? Foram movimentos expressivos, mas localizados, assim, ocorreram no mesmo dia e foram bem pontuais, assim. Teve ocorrência, sim, de chuvas em Manaus e Belém, que provocaram umas reduções na carga, mas o resultado da semana foi bom, com 82% de desvios até 3%, o MAP de 1,85, 29% dos desvios até 1%. E quando a gente integraliza o SIM, a gente tem todos os subsistemas no SIM, né? Vemos que tivemos pouquíssimos desvios acima de 4%, tá? Então foi um bom resultado da semana, apesar da carga alta e temperaturas elevadas, principalmente no Sudeste e Sul. 95% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 1,25% e 49% dos desvios até 1%, tá ok? Viviane, eram essas informações que eu tinha para passar, eu fico por aqui e encerro minha apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Cam, pela apresentação. Eu vou passar a palavra agora para a Marcela, então, para fazer a apresentação da previsão de carga semanal. Por favor, Marcela. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Eu acho que a apresentação já está sendo compartilhada com vocês, né? Então, agora nós vamos falar de previsão de carga, mas no horizonte semanal, com base na segunda revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem. Iniciamos aqui com os destaques meteorológicos, não só da semana em curso, mas também daqueles que foram considerados como premissa para a elaboração das previsões de carga para as próximas semanas, em particular para a próxima semana, né, que é onde a gente tem o horizonte de previsão meteorológica. E no caso do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as capitais, né, dos estados que compõem esse subsistema, elas apresentaram temperaturas bastante elevadas, muito em linha com o que o Liu apresentou ainda há pouco. Então, foi um período marcado por temperaturas muito elevadas, superiores às previstas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, além disso, embora tenham havido essas pancadas de chuva que o Liu também mencionou, o predomínio foi de dias secos. Para a próxima semana, a expectativa é de que haja redução de temperaturas somente no Paraná. Os demais estados, né, as capitais que compõem esses subsistemas,
eles permanecerão com condições estáveis de temperatura e só com uma sinalização de aumento dos totais de precipitação, né? Na realidade, as pancadas de chuva ao longo de todas as semanas. No caso dos subsistemas Nordeste e Norte, são esperadas condições também de estabilidade, ou seja, manutenção da ocorrência das temperaturas elevadas, e o destaque apenas para pancadas de chuva nas capitais do subsistema Norte e de chuva fraca, aquela de madrugada e início da manhã em Salvador e Recife. Bem, em termos de acompanhamento semanal, começando também pelo subsistema Sudeste, Sudeste Centro-Oeste, nós temos a previsão inicial para o mês de janeiro, aquela consolidada na revisão 0, né, do PMO. Nós temos as 2 primeiras semanas operativas do mês verificadas, lembrando que a segunda semana operativa do mês, que é a semana em curso, nós temos uma estimativa, né, de fechamento dela, com base em informações verificadas até quarta-feira e a previsão para os dias restantes. E essa expectativa de fechamento, ela sinaliza para nós um desvio de 5,4% em relação àquele valor consolidado no estudo da primeira revisão semanal. Cabe ressaltar, né, assim como foi falado na reunião passada, que essas 2 primeiras semanas do mês são semanas de uma certa dificuldade de previsão, porque a gente não sabe em que ritmo vai se dar a retomada de carga após o efeito de Natal e de Ano Novo. Então, aqui na primeira semana, nós tivemos um desvio de 6,8%, ou seja, carga verificando abaixo da nossa projeção. E, em contrapartida, nós temos aqui a segunda semana operativa, aquela semana que nós apostávamos uma retomada gradual, né, para todos os subsistemas. Essa retomada se deu numa proporção muito maior do que o que nós esperávamos, o que sinaliza esse desvio de 5,4%. Mas aqui, muito em função das questões relacionadas às temperaturas, né? Não só as temperaturas propriamente ditas, né, as máximas que vêm acontecendo, mas também pelo desconforto térmico que a gente vem passando, né? As temperaturas máximas, elas estão ali, essa semana alcançaram até o nível ali dos 40 graus, 39 graus, mas acontece que a sensação que a gente está tendo, o desconforto térmico que a gente está tendo ao longo do dia é muito grande, né? Não há aquele período em que as temperaturas, que se tem refresco, não. O dia todo está quente e aí isso acaba acarretando um impacto aqui no comportamento da carga. Para as próximas semanas, dada a manutenção desse comportamento meteorológico, nós mantivemos a carga do estudo passado, não fizemos alteração em nenhuma das semanas do horizonte de previsão, mas ainda assim a gente observa um ritmo crescente da carga, como já se era esperado na consolidação da revisão 0 do PMO. Então, a gente tem expectativa de que essa carga continue crescendo ao longo do mês. Essas informações das semanas verificadas e mais a manutenção das previsões para as semanas 3, 4 e 5, elas sinalizam hoje para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, não muito diferente da nossa previsão inicial, com uma variação de apenas 0,9%. O subsistema Sul, ele segue muito em linha, né, o comportamento das 2 primeiras semanas com o que a gente viu para o subsistema Sudeste. A primeira semana, nós apostávamos num ritmozinho de recuperação, já que essa semana contava com 4 dias úteis, né, mas essa recuperação se deu, mas em proporções menores às esperadas, e por isso esse desvio de 8,7%. E nessa semana houve uma inversão, né, essa variação. Nós apostamos, né, nessa retomada gradual da carga, mas ela se deu numa proporção muito maior daquilo que nós esperávamos. Esse valor ele fica bastante próximo do valor observado naquela semana, em meados de dezembro, onde teve aquela onda de calor mais acentuada. Para as próximas semanas, aliás, para a próxima semana, nós temos previsão de declínio de temperatura somente no Paraná, mas ainda assim nós apostamos num ritmo crescente de carga, né? E por isso nós fizemos aqui uma revisão nos valores projetados anteriormente, né? A primeira semana do horizonte de previsão, nós subimos ela em 3%, depois a semana 4 em 4,9% e por último a quinta semana do mês em 2,2%. Essas informações contextualizadas, elas também sinalizam para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, que é um valor 2% superior à nossa previsão inicial.
Aqui nós temos o subsistema Nordeste. A semana em curso também fechou um pouquinho abaixo da nossa projeção. A semana em curso, nós também, para ela, nós já consideramos, né, um ritmo de retomada, até mais acelerado do que nós previmos para o subsistema Sudeste e Sul. Durante a semana em curso, nós tivemos manutenção da ocorrência das temperaturas mais elevadas e também dos totais de precipitação bastante semelhante ao que vem acontecendo nas últimas semanas, e o valor que vem sendo esperado para fechamento dessa semana, ele está bastante ajustado à nossa previsão, com uma variação de apenas menos 0,4%. Em função disso, do comportamento dessa semana muito ajustado à previsão, e também das sinalizações que nós temos, né, as premissas que nós consideramos para as próximas semanas, não achamos necessário a revisão dos valores projetados anteriormente, por isso eles seguem sem alteração em relação à revisão 1 do PMO de janeiro. E com isso, a expectativa atual de fechamento do mês de janeiro para o subsistema Nordeste também está com um valor bastante aderente à nossa projeção inicial, com uma variação de apenas menos 0,5. O subsistema Norte, a primeira semana também fechou abaixo da nossa previsão. A semana 2, que é a semana em curso, está com uma expectativa de fechamento com um valor um pouquinho acima da nossa projeção, apenas em 0,9%. O que nós temos a destacar aqui, né, seguindo o que o Liu apresentou no acompanhamento diário, é que nessa semana nós tivemos algumas variações bem pontuais da carga de consumidores livres, mas que essas variações, como elas aconteceram em 2 dias, né, apenas em determinado período do dia, quando a gente olha para o horizonte semanal, essa variação ela acaba se diluindo em termos, né, da carga do subsistema. Para a próxima semana, a expectativa é de manutenção das temperaturas elevadas nas capitais dos estados que compõem esse subsistema, e por isso nós não vimos necessidade, nesse momento, de rever os valores anteriormente previstos. Então, eles foram mantidos em relação ao estudo passado, ou seja, a revisão 1. E essas informações, né, dos valores verificados para as 2 primeiras semanas operativas e da manutenção das previsões para as semanas 3, 4 e 5, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês de janeiro com um valor também bastante ajustado à nossa projeção inicial, com uma variação de apenas menos 0,8%. E trazendo todas essas informações contextualizadas no Sistema Interligado Nacional, a semana em curso com um desvio de 5,2%, muito em função dos valores verificados nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, e dos desvios observados também nesses subsistemas. Para as próximas semanas, as pequenas variações que tem em cada uma delas, elas respondem, né, à revisão que nós fizemos para o subsistema Sul, dado que os outros subsistemas não sofreram alteração, e essas informações, elas sinalizam para a gente o fechamento do mês de janeiro com um valor de 82.609 megawatts médios, com uma variação de apenas 0,3% para baixo em relação à nossa projeção inicial. Viviane, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer em relação ao acompanhamento semanal. Eu volto a palavra a você e agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Muito obrigada, Marcela. Eu vou passar a palavra, então, agora para o João Pedro. Ele vai trazer para a gente as informações sobre os resultados do PMO e as restrições e as intervenções relevantes energéticas, né? Por favor, João Pedro. Obrigado, Viviane. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Instante. Sim, tá ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Hoje eu trago os resultados da revisão 2 do PMO de janeiro, focando aqui na primeira semana operativa de 13 a 19 de janeiro de 2024. Antes dos resultados propriamente ditos, eu começo com 2 pontos de destaque referentes à atualização dos dados de entrada. Nesse slide nós trazemos as alterações de CVUs das usinas termoelétricas que ocorre até o 4º dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. Nesse gráfico do slide, em cinza, os CVUs da revisão passada, e que foi a revisão 1 do PMO de janeiro. E em verde, nós temos os CVUs dessa revisão 2 do PMO de janeiro.
Destacamos nas caixas as maiores alterações de valores e ressaltamos à esquerda os CVUs das UTEs AGNL, que em cinza tem o CVU da revisão passada, em tom esverdeado da revisão atual. Esse gráfico ele fica para referência dos demais valores e a comparação completa pode ser feita através dos decks dessa revisão com o da revisão anterior. E o segundo destaque é sobre a modelagem adotada para o HE Tucuruí, que segue nessa revisão com a casa de força 2 totalmente desligada no primeiro mês, em virtude do volume útil observado no reservatório, e declarado como nível de partida pelo agente para essa revisão. No segundo mês, nós modelamos a casa de força 2 já com o religamento total, por conta da previsão de nível acima dos 62 metros para o mês de fevereiro. Passando para os resultados, nós começamos pelo CMO, que segue nulo em todos os subsistemas, em todos os patamares de carga, sem que fosse observado nenhum atingimento de limite de intercâmbio para essa revisão. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, e visto aqui em verde escuro, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Por fim, nós temos um despacho previsto de 5.354 MW médios para a primeira semana operativa, distribuído entre as regiões da seguinte forma: 2.939 para o Sudeste e Centro-Oeste, 1.025 para o Sul, 4 para a região Nordeste e 1.386 para a região Norte. Aproveitamos também para ressaltar que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, porque o despacho por ordem de mérito agora é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Nessa revisão 2 do PMO de janeiro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 16 de março e 22 de março, pelo modelo Decomp. E para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte 2 meses à frente. E assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com esta revisão 2 de janeiro, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PMO de janeiro e sua revisão 1, apresentada na última semana. Para o segundo mês de fevereiro de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários, e assim nós trazemos a distribuição dos armazenamentos dos cenários por meio dos gráficos de boxplot. O boxplot mais à esquerda se refere aos resultados do PMO de janeiro e o mais à direita para essa revisão 2. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 60,3% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 63,4% ao final do primeiro mês. Em fevereiro, os cenários indicam armazenamentos que vão de 63,9% a 86,4%, com valor esperado de 73%. Passando para o Sul, o armazenamento indicado começa em 81,6% no início do estudo, devendo chegar no final de janeiro a 69%, e para o mês de fevereiro nós temos cenários que variam de 35,6% a 97,6%. Nordeste inicia o estudo com 49,6% de armazenamento, devendo terminar janeiro com 53%, e fevereiro indica armazenamentos entre 50,9% e 83,2%. Por fim, fechando com o Norte, inicia o estudo com 45,6%, devendo terminar o mês de janeiro com 65%. Em fevereiro, temos cenários que variam de 61,1% até 97,4%. Por fim, com relação à importação de energia, recebemos a oferta de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, com 500, 600 e 500 MW médios cada, para todos os patamares de carga. Os CBUs ofertados foram de cerca de R$ 458 a R$ 1.351 por megawatt-hora e apresentaram pequena flutuação em relação ao valor ofertado na revisão passada. Pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual, e essa oferta foi dividida em 5 blocos de 100 MW médios cada, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela apresentada no slide, e variou entre cerca de R$ 516 até R$ 1.929 por megawatt-hora, com as diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão, explicitados na parte de baixo da tabela. Aproveito também para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 2 do PMO de janeiro de 2024, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes.
Aproveitando para lembrar que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs de grande porte ou que alterem limites sistêmicos. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, nós temos desligamento das unidades 4, 5 e 6 e restrição de geração das unidades 3 a 7 para serviço na tomada água da UG5, na UHE Jupiá, programada para o dia 13 de janeiro. Em Henry Borden, nós temos Inside Black Start, programado para o dia 14 de janeiro. E em Jaguara, nós temos manutenção corretiva, programado para o dia 14 de janeiro, nas UGs 3 e 4. Passando para o norte, nós temos na OHS Santo Antônio do Jari, intervenção para ampliação, reforço e melhorias, programado para o dia 13 e 14 de janeiro, é uma intervenção diária em Santo Antônio do Jari. E temos também intervenção por conta da necessidade de manutenção corretiva na SA Laranjal, para o dia 14 de janeiro também. Em Balbina, temos Inside Black Start, programado para o dia 14. Para o Nordeste, não temos destaques de intervenções relevantes. E para o Sul, temos manutenção preventiva na UG2 de Governador Ney Braga, para o dia 14 de janeiro. Em Governador Bento Munhoz, temos manutenção preventiva no transformador da UG1, no dia 14 de janeiro. Em Machadinho, manutenção preventiva para os dias 14 e 15 na UG3. E em Salto Osório, manutenção corretiva no dia 14 de janeiro para o G6. Com isso, eu concluo aqui minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra à Viviane e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, João Pedro. Agradeço a todos os apresentadores, João Pedro, Marcela e Camille. Foram ótimas as apresentações. A gente vai fazer mais um intervalo de 5 minutos. Na volta agora do segundo bloco, a gente não teve a parte das perguntas, porque não teve perguntas no primeiro bloco, sobre o primeiro bloco, mas agora nós vamos, quando retornarmos do intervalo, nós vamos responder as perguntas referentes ao segundo bloco. Tá? Então, faremos esse intervalo agora de 5 minutos e retornaremos. Muito obrigada. Retornamos, então, pessoal, para o terceiro bloco, né? Antes do início do terceiro bloco, a gente vai responder as perguntas, né? Referentes ao primeiro e segundo blocos, né? A gente continua sem ter perguntas em relação ao primeiro bloco. A Olivia fez uma pergunta aqui que acho que ela está mais direcionada para o terceiro bloco, né? Então, eu vou deixar para o final, tá, Olivia? Eu vou passar, então, agora a palavra para Marcela. Ela vai responder sobre a pergunta do Michael, da Aliança. Boa tarde. Por que a previsão de carga para as próximas semanas para o Sul aumentou? Por favor, Marcela. Obrigada. Oi, Michel, eu vou compartilhar aqui novamente o slide do Subsistema Sul, que eu acho que fica mais fácil de explicar. É o seguinte, a semana em curso, ela está com um valor bastante acentuado, né? Superior em 12% àquele valor que nós consolidamos lá no estudo passado de revisão semanal. Isso aqui a gente atribui a um ritmo de retomada até mais acentuado do que nós esperávamos, e principalmente as elevadas temperaturas que vêm acontecendo na região sul como um todo. Né? Porto Alegre, essa semana nós tivemos registro de 36 graus, todas as capitais com temperaturas acima de 30 graus, né? Essa onda de calor também está sobre a região sul, e as premissas que nós consideramos, né, meteorológicas para a próxima semana é de praticamente manutenção do que está sendo observado na semana em curso. A única diferença é que para Curitiba é esperada uma redução de temperatura. Ela vai sair do nível de 31 graus para 27 graus, 28 graus. Então, ainda que haja essa redução, a temperatura vai continuar no nível elevado, 27 graus já está bastante quente. Baseado nessas premissas, nas considerações que nós temos em relação ao comportamento da semana em curso, nós mantivemos a carga num patamar elevado, mas não tão elevado quanto observado na semana em curso. Isso aqui não é nada absurdo, porque em meados de dezembro, quando nós tivemos aquela onda de calor também bastante acentuada, a carga se manteve nesse nível aqui próximo aos 15.500. Então, o que está acontecendo nessa semana, dada praticamente a manutenção do quadro, esses 15.075, os valores anteriores, eles foram revistos baseados nessas premissas que nós temos mais recentes. Então, nós fizemos, nesse caso,
a revisão no valor para a terceira semana, para a quarta semana e para a quinta semana, porque hoje a gente não tem nenhuma sinalização de que esse quadro ele possa mudar, pelo menos para os próximos 10 dias, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Marcela, pelos esclarecimentos. Agora a gente vai ter 3 perguntas que o João Pedro vai nos ajudar a responder. A primeira é do Michel também, né, da Aliança, sobre, boa tarde, qual o motivo dos despachos por inflexibilidade? Quer já responder, João? Depois eu passo as outras Acho melhor. Acho melhor. Tá. Tá. Então, obrigado, Michel, pela pergunta, esclarecendo que esses despachos por inflexibilidade eles se dão por declaração dos agentes de geração, segundo o submódulo 4.3. Obrigado. Muito obrigada, João Pedro. A próxima pergunta seria do Felipe Ferreira Pereira, da Dask Commodities. Boa tarde. Teriam mais informações sobre a operação das UGs 11 e 19 de Tucuruí? Obrigado, Felipe. Nós seguimos sem novidades. As UGs 11 e 19 de Tucuruí elas seguem sem liberação para operação comercial. Obrigado. Obrigada, João. E mais uma pergunta do Michel da Aliança. Boa tarde, porque a Casa de Força, acho que a 2, né, Michel, de Tucuruí não está operando? Para isso eu vou pedir licença para compartilhar aqui novamente a apresentação, só um instantinho, que eu acho que dá para esclarecer Claro. para o Michel, acredito que já esteja aparecendo. Então, Michel, só esclarecendo aqui que a gente tem 3 possibilidades, né? Quando a gente tem uma previsão de nível inferior a 23,72% do volume útil, a gente tem o desligamento total das máquinas da fase 2, tá? Da UH Tucuruí. E quando a gente tem o atingimento de volume mínimo, né, inferior a 29,74, a gente tem o religamento parcial dessa fase 2 da UH Tucuruí. A gente, para o primeiro mês de janeiro, a gente fez o desligamento total das máquinas da fase 2, porque o nível de partida declarado pelo agente foi de 15,36% do volume útil, que é inferior aos 23,72% necessários para a operação. Tá bom? Acredito que esteja esclarecido. Se tiver alguma dúvida adicional, seguimos à disposição. Muito obrigada, João Pedro. Agora, então, a gente vai, Alessandro, da Petrobras, a gente vai deixar a sua pergunta para o início do próximo bloco, no final do bloco, tá? Vou passar agora a palavra, então, para o Pedro, que vai falar para a gente sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas no sistema. Por favor, Pedro. Bom, boa tarde. Vou compartilhar minha apresentação. Bom, conforme a Viviane comentou, né, eu vou fazer a apresentação de limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. E a primeira intervenção é o desligamento de uma barra de 500 kV na subestação de Presidente Dutra, com início às 8 e término às 13 horas do dia 14, que é um domingo. E o motivo é a substituição de disjuntor, chave seccionadora e dos transformadores de corrente associados. Então, para que a interligação norte-nordeste suporte as contingências múltiplas a que o sistema fica sujeito durante a intervenção, temos a restrição do fluxo do nordeste para o norte em 4.500, da mesma forma do norte para o nordeste também em 4.500, e o fluxo do nordeste para o sudeste em 5.000. Próxima intervenção é um desligamento da linha de 500 kV Janaúba 3 Pirapora 2. Ela começa às 7 horas da manhã do dia 19, que é uma sexta, e vai até às 17 horas do dia 21, que é um domingo, né? Então, o motivo dessa intervenção é possibilitar a instalação de uma chave seccionadora na subestação de Pirapora 2 e, como consequência, para que o sistema suporte dinamicamente contingências tanto na interligação Sudeste-Nordeste quanto na Norte-Sudeste, temos aqui a limitação do FNES, que é o fluxo do Nordeste para o Sudeste, em 5.000, o FNS, que é o fluxo do Norte para o Sudeste, em 3.000, e o recebimento pelo Sudeste e Centro-Oeste em 8.000.
Próxima intervenção é o desligamento de uma conversora em Foz do Iguaçu, conversora de número 1, que vai ficar desligada das 7h30 do dia 15, que é uma segunda-feira, até às 16h30 do dia 19, que é uma sexta. É uma manutenção em transformador conversor, chave seccionadora, disjuntor e também a atualização da sua lógica do CLP. Então, para que o sistema suporte perdas no elo de Furnas, tem que adotar as restrições de FNS em 3.000, o FNES em 6.000 e o elo, né, o que estiver passando pelo elo CC, em 3.800. Da mesma forma, a gente também vai ter a manutenção na conversora de número 3 em Ibiúna, das 7h45 do dia 8 até as 16h15 do dia 19. Também uma manutenção, nesse caso é preventiva, e na sala de válvulas também vai ser feita manutenção preventiva no tanque de reposição do sistema de resfriamento e nos transformadores conversores, perdão, e no cabo terra. Então a restrição, se não me engano, é análoga, né? FNS em 3.000, NES em 6.000 e o elo CC em 3.800. Temos agora um par de intervenções, uma em cada terminal. Primeiro, um desligamento em barra de 500 kV na subestação de Mutum, das 22 às 6 dos dias 14, 15 e 16, né? São serviços diários que começam à noite, terminam na madrugada, no início do dia seguinte, né? Correm à madrugada. E são intervenções para fazer adequação nos painéis de proteção de barras, visando a integração do segundo circuito Governador Valadares 6 Mutum. Então, essa é a intervenção no terminal de Mutum, e ela gera uma restrição de FNES 6.000 para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor na subestação de 500 kV de Mutum. No terminal de Governador Valadares 6, vai ser o desligamento da barra de número 2 de 500 kV, com a mesma motivação, e ela é um pouco mais restritiva, então para que o sistema suporte contingências de falha de disjuntor no setor 500 kV dessa subestação, tem que limitar o FNES em 5.700 e o recebimento pelo Sudeste Centro-Oeste, o R-Seco, em 9.500. Fechando essas principais intervenções, nós temos um desligamento de barra de 500 kV na subestação de coletora Porto Velho. Começa às 22 horas do dia 19, vai até às 14 do dia 22, né? Começando numa sexta, terminando numa segunda, para fazer uma manutenção corretiva em chave seccionadora. Então, para que o sistema interligado suporte defeitos em seções de barra na subestação de coletora Porto Velho, a gente precisa adotar uma restrição de FNS em 3.700, o somatório das grandezas de FNS e FNES em 9.300 e o FNS sozinho em 5.500. Encerra a minha fala, Viviane, e passo a palavra a você. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação, Pedro. Eu vou iniciar aqui, então, a apresentação da política operativa. Vou compartilhar minha tela com vocês um momento. Vocês estão vendo a tela cheia, né? Eu vou iniciar aqui, então, falando um pouco da política operativa da semana, do dia 6 ao dia 12, e a gente também aqui nessa apresentação aborda o acompanhamento do modelo D100, né, na programação diária. Então, esse nosso primeiro gráfico, né, a gente mostra para a semana operativa em questão, né, de 6 a 12 de janeiro, o balanço de geração por fonte, né? Então, a gente está aí com 60, essa semana a gente teve num montante global, né, 67% da geração vinda de fontes renováveis, né, 67% HE, sendo 91% total de fonte renovável, né, considerando, então, as demais fontes não simulada, né, o E 8%, MMGD, né, 7%, pequenas centrais hidrelétricas 4%,
o FV, né, fotovoltaica 3% e pequenas centrais térmicas 2%, estão compondo então aí 24%, né, dessa geração é desse tipo de fonte, né, que são usinas que não são despachadas centralizadamente. Então são 91% de fonte renovável, desses 91%, 24% são não despachadas, e não renovável, então sobram os 9% que são das fontes usinas termoelétricas. Aqui nesse slide a gente apresenta uma análise gráfica, né, comparativa entre os valores do CMO do modelo Decomp e o modelo DCEM por os 4 subsistemas, né? A gente observa que o modelo Decomp ficou com CMO nulo para todos os subsistemas. No DCEM a gente também ficou com subsistemas equalizados de modo geral, mas a gente teve um CMO mais elevado no dia 8, né, bem no iniciozinho do dia, e no período do final do dia ali, ponta de carga, né, média e pesada, com valores aí na casa de R$ 180, mas em função ali principalmente da redução da queda líquida, né, da carga líquida para esses períodos. Então, o modelo ele despachou, né, térmicas e nas térmicas para atendimento de ponta, né, e reserva. A gente aqui está trazendo, selecionou, né, um gráfico para mostrar o CMO por barra, né, no dia 12, o que é o dia de hoje. A gente destaca que esse gráfico a gente só apresenta 30% das barras totais do SIM, né, do total de barras do SIM. A maioria das barras ficou com o CMO equalizado, né, entre todos os subsistemas, com exceção do subsistema Nordeste, né, então já teve uma elevação do CMO, pequena elevação, né, porque a gente está falando aí de um CMO bastante baixo, mas houve uma pequena elevação do CMO do Nordeste. E aquele destaque ali do CMO mais elevado no Norte se destaca ali por ser devido ao fluxo Jurupari e Oriximiná, né, o FJPOR, né, que a gente já é conhecido aqui, né, das nossas apresentações. Nesse slide a gente traz o CMO também por barra, né, os gráficos box plot também do dia 12, né, para os 4 subsistemas, e a gente verifica que nos subsistemas Sul, Sudeste e Nordeste, os valores não apresentam nem outliers e nem dispersão de resultados, né, só o subsistema Norte, que os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, mas apresentam outliers, né? Esses outliers superiores, ao longo do dia, decorrem em função da limitação do fluxo Jurupari e Oriximiná, né, que a gente já comentou no slide anterior, e ele é conforme, né, instrução de operação normal N5MN, tá? A geração, nesse slide a gente mostra como foi a geração hidráulica nessa semana operativa, né? O que a gente pode destacar aqui é que o PDP gerou mais no Nordeste, né, devido ao Unit Commitment hidráulico, e uma menor disponibilidade de geração no Norte, né? Então, acabou que fazendo o despacho, né, atendendo as necessidades de geração do Sul, né, e atendendo a reserva no Sudeste, o Nordeste fechou um pouco ali, ajudou um pouco a fechar o balanço, principalmente no período de ponta de carga, né, e também em função da variação da geração eólica, né. A gente, no subsistema Sul e Sudeste, não houve diferença significativa, né, entre PDP e DCEM, né, na maioria dos dias, ali talvez um pouquinho no dia 6, mas mas também muito em função também da maior disponibilidade do subsistema Sul. Então, resumindo, né, aí aqui resumindo assim as diferenças de geração térmica no SIM, né, as diferenças são muito em razão da declaração de inflexibilidade e da necessidade de despacho por razão elétrica. Então, todos os subsistemas que a gente teve o despacho por razão elétrica, né?
Então, para o subsistema Sudeste, né, falando em subsistema Sudeste, o atendimento a ponta de carga, né, principalmente teve diferenças de geração nas UTS Cubatão, Ibirité, Termomacaé, Termorrio, Seropédica, Norte Fluminense 1, 2, 3 e 4, Marlin Azul, Carque 13 e 19 e Viana, no decorrer da semana operativa. E, além disso, a gente teve um constraint off para UTS Baixada e Onça Pintada, né, muito em função do elevado T1 dessas usinas. No subsistema Nordeste, houve diferença devido à necessidade de razão elétrica, né, também, nas usinas Campina Grande, Herbe Candeia, Maracanã, Pernambuco 3, Prosperidade 1, 2, 3, Suap 2, Termo Nordeste, Termo Paraíba, Termo Cabo, Termo Pernambuco, Termo Ceará e Vale do Açu. No subsistema Sul, a gente, além dessa geração da razão elétrica, né, que foi feita em Pampa Sul, São Cepé e Barra Bonita, também tivemos diferença devido à declaração de inflexibilidade nas UTS também Pampa Sul e São Cepé. No subsistema Norte, a gente também teve diferença em relação à razão elétrica, né? Os ajustes para atendimento à conta de carga para Aparecida, Mauá 3, Maranhão 3, 4 e 5, Nova Venécia, Parnaíba 4 e 5, Geramar 1 e 2, no decorrer da semana operativa. Houve diferença também devido à necessidade de razão elétrica para a segurança da região Manaus, nas UTS Mauá 3 e Aparecida, no decorrer da semana. Aqui a gente traz um resumo da geração térmica por modalidade, né? Então, a gente teve um despacho aproximado de 7,5 gigawatts médios, sendo 66% dessa geração por inflexibilidade, 22% por unit commitment, 8% por razão elétrica e 4% por mérito. Tá? Um aumento de 474 megawatts médios de despacho térmico, comparado com a semana anterior. Esse é o destaque aqui. A gente também teve acionamento, né, da resposta da demanda. Então, nesse slide a gente traz no gráfico os valores de megawatt de despacho de resposta da demanda acionados, e na tabelinha a gente apresenta o valor em megawatt-hora, né, em reais por megawatt-hora do montante acionado. Então, a gente teve acionamento nos dias 8, 10 e 11. No dia 8, o dia mais significativo aí foi o dia 11, chegando próximo de 30 megawatts, e para todos os dias não passou de R$650 o megawatt-hora. De intercâmbio internacional, né? A gente teve intercâmbio internacional durante toda a semana operativa, tanto na modalidade de evolução quanto de operação comercial. Então, a gente teve com a Argentina todos os dias, né, intercâmbio internacional, como a gente pode ver no gráfico. Os montantes variando também muito em função da oferta, né, e da modalidade que foi necessário. Então, no dia 6, a gente teve intercâmbio só na modalidade de evolução, com essa média de 500 megawatts médios. No dia 7, a gente também só teve devolução na média de 733 megawatts. No dia 8, a gente teve devolução e comercial, né, com média de 1.383. No dia 9, a gente teve devolução, somente energia de devolução, na média de 800 megawatts. Dia 10, devolução e comercial, com média de 958 megawatts. No dia 11, devolução e comercial também, com a média de 1.113 megawatts. A maioria, né, dessa importação foi no período mais de ponta de carga, né? No dia 12, a importação comercial foi no período de 0 a 24, com média de 500 megawatts médios. Com relação ao Uruguai, com relação ao Uruguai, né, a gente teve só os dias 8, 10 e 11, né? Houve intercâmbio na modalidade comercial das 15 às 24, né, com média de 70 megawatts. No dia 10, a média foi de 42 megawatts, também sempre comercial, né? Só que a gente teve interrupção, né? Foi das 17 às 24, mas com interrupção ali das 20 às 22, né? Muito em função da oferta também. Desculpa, passei o slide já. No dia 10, a gente
No dia 11, a gente também teve importação do Uruguai de 183 megawatts médios, das 15 às 24. Tá? Então, é isso. Aqui a gente traz o gráfico do balanço, né, de geração, né, no balanço da semana, né, por fonte de geração, semi-horário. Então, a gente pode ver que o subsistema Sudeste, ele tem um perfil de importador mais no período de carga pesada, né, é um subsistema que tem sido mais utilizado para fechamento de balanço. A gente tem explorado os recursos das bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná para atendimento à carga média e pesada, né? E acompanhamento hidráulico, né? E a gente também mantém a folga de potência monitorada alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, né? Até para poder explorar os limites, né, de exportação da região Sul, que está com os armazenamentos mais elevados. Para o subsistema Sul, então, a gente tem um perfil exportador, né, em todos os períodos, com exploração da geração hidráulica em todos os patamares, limitada também a possibilidade de alocação na carga e as restrições dos fluxos, né, conforme limites elétricos vigentes, muito similar ao que já vem ocorrendo nas últimas semanas. O Nordeste, ele está deixando, né, de ter um perfil exportador, até muito em função da redução da geração eólica. Então, temos um perfil importador de energia nos patamares de carga leve, e atendimento às restrições da curva de segurança da bacia do Rio São Francisco, também muito em função da redução da curva de atendimento, né, a curva de segurança da região da bacia do Rio São Francisco. E para a região norte também a gente tem a exploração, né, um perfil mais importador, com exploração das gerações devido à elevação gradual aí das disponibilidades energéticas nas usinas dos rios Tocantins, Araguari, Jari e Xingu, né, e as demais usinas elas seguem com estabilidade das disponibilidades, sendo dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Aqui a gente traz, né, a previsão de geração eólica dos próximos dias, né? A gente nota um aumento da geração eólica para os próximos dias, né, principalmente agora no início da semana operativa, chegando a patamares de 11 gigawatts médios no dia 16, porém em seguida, após esse pico, né, uma redução, uma tendência de redução pela previsão de geração, né, reduzindo bastante, uma redução bem significativa, bem acentuada para o final da semana. Né? Com essas informações, né, a gente também passa a política operativa para a próxima semana operativa, né, que é a manutenção, né, da exploração dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná e Tocantins, né, conforme necessidade de alocação, na carga média e pesada, principalmente o controle de nível, e a exploração decorrente da elevação gradual também das disponibilidades energéticas das usinas da bacia do Rio Madeira. No Sul, a gente mantém também a exploração da geração hidráulica para atendimento à carga, respeitando as restrições dos fluxos, né, conforme os limites elétricos vigentes, e controle do nível dos reservatórios de menor regularização, né, então também tem oscilado muito o intercâmbio sul-sudeste em função dessa disponibilidade. No Nordeste, a gente também dimensiona o recurso do uso do São Francisco, né, para atendimento à ponta de carga, né, mantendo atendimento à resolução da ANA, né, 2081 de 2017. No norte, a gente tem também né, a exploração ali das gerações, né, uma elevação gradual das disponibilidades. Né, à medida que essas disponibilidades vão aumentando, a gente vai aumentando também a geração das usinas dos rios Araguari, Jari e Xingu. E as demais usinas seguem com uma estabilidade, né, nas disponibilidades, então sendo dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Então, a gente continua mantendo, né, a folga de potência monitorada alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, devido à exploração máxima dos limites de exportação do Sul, né, até em função aí da importação de energia. Então, para finalizar, né, como último slide, a gente tem a expectativa de atendimento à ponta, né, a gente mantém um cenário, em função desse cenário energético ainda de pouca água no norte, né, ainda lentamente elevando a geração no norte e baixa disponibilidade
eólica, principalmente pensando no fim da semana operativa, a gente estima que seja necessário despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana. E EVT, a gente também não há previsão de energia vertida turbinável para a próxima semana operativa. Com isso, eu finalizo aqui a última apresentação, né, da nossa reunião semanal. E a gente vai para o intervalo, mais um intervalo de 5 minutos, para responder as próximas perguntas. Eu também agradeço aqui a apresentação, né, do Pedro, ótima apresentação sobre os limites elétricos, e até daqui a pouco. Obrigada. Retornamos, pessoal, então, para finalizar nossa reunião semanal com a resposta das perguntas, né? Eu vou primeiro passar para o Fernando, ele vai responder a pergunta da Andressa, da Tru Comercializadora. Olá, boa tarde. Faz alguns dias que o INS está mandando dentro do arquivo PSAT uma subbacia nova, PSAT Suisse, latitude 20.08, longitude menos 40.58. Podem esclarecer qual subbacia é essa? Ela vai entrar nos processos de previsão de vazão? Desde já agradeço. Muito obrigado, Viviane. Agradeço a pergunta, Andressa. E sim, recentemente existe mais um PSAT incorporando o arquivo PSAT e corresponde ao HS Suíça. Eu vou compartilhar para esclarecer um pouco melhor. Suíça faz parte da bacia. É uma bacia que fica no Espírito Santo e ela fica muito próxima à bacia do Rio Doce, né, e sua foz. Essa bacia ela vai sim entrar nos processos de previsão e é previsto que ela entre no PMO de fevereiro. E um pouco mais sobre essa bacia. Semana passada, na última reunião da programação, foi apresentado pela Gerência de Metodologias e Modelos Energéticos a calibração do modelo SMAP ONS para essa bacia. Qualquer outro tipo de dúvida, a gente fica disponível para responder. Muito obrigada a você, Fernando. Vou passar, então, agora para o Daniel. Ele vai responder a pergunta do Alessandro, da Petro. No segundo mês do período úmido, EAR elevado, próximo a 60%, e ocorrência de CMO zero, o INS vem deferindo as manutenções solicitadas pela Petrobras, mesmo com a apresentação de nota técnica, apesar do despacho máximo solicitado na semana para o parque gerador da empresa ser inferior a 50% de sua capacidade instalada, houve um indeferimento de uma UG de 45 MW com justificativa de cenário de geração e intercâmbio desfavorável e orientação para alocar a manutenção em período mais favorável. Como a não liberação de intervenções vem onerando a Petrobras, prejudicando todo o planejamento e pode impactar em penalidades por parte da ANEEL em caso de falha, o que seria um cenário favorável e a razão desse posicionamento, ainda mais considerando que o despacho para o dia 12 foi zero e a geração das fontes solar mais eólica na ordem de 17 GB. Daniel, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Alessandro, pela pergunta. Conforme vocês têm acompanhado, tanto aqui nas reuniões semanais da programação e os produtos publicados pelo INS, né, este ano se configurou o fenômeno El Niño, então a gente está com um cenário sem resposta significativa do período úmido, principalmente nas bacias da região norte, né, se for ver Xingu, Madeira, Tocantins e Teles Pires, né, todos estão com uma geração menor do que esperado para essa época do ano. Tucuruí, a gente ainda está com a casa de força 2 inoperante, em virtude do nível. E, além disso, a gente tem enfrentado constante ondas de calor, né, levando a carga. Então, diante desses pontos elencados, se faz necessária essa máxima disponibilidade, tanto de unidades geradoras hidráulicas quanto as térmicas, tanto para atendimento energético, né, de ponta, quanto também para compor a reserva operativa. Em relação às manutenções corretivas mencionadas, né, todas as notas técnicas são detalhadamente analisadas aqui pela equipe
da gerência de programação mensal, e aquelas que estão evidenciando risco a pessoas, equipamentos ou aos sistemas estão sendo tratadas bilateralmente de forma a viabilizar a realização o mais breve possível. Intervenções que sejam de longo prazo, modernizações, a gente convida todos os agentes hidráulicos e térmicos a participarem da reunião mensal, que ocorre todas as quintas anteriores à semana do PMO. Então, na próxima quinta-feira, a gente tem a realização dessa reunião às 9h30 do dia 18, e o prazo para o envio dos arquivos se encerra às 12 horas do dia 15. Qualquer dúvida também a equipe está à disposição. Obrigado, Viviane. Muito obrigada, Daniel. As próximas perguntas, creio que irei responder. Eu vou responder primeiro a pergunta da Olivia, né, que já faz tempo que ela fez a pergunta, sobre pedir um esclarecimento, né, a Olivia Nunes da SPIC Brasil. SPIC Brasil, boa tarde. Gostaria de saber se é possível responder por que no dia 8/1 de 24 o CMO chegou em algumas horas a mais de R$ 180 megawatt-hora e o DEC da CCE resultou em valores inferiores ao piso. Agradeço desde já. Olivia, eu posso te responder o porquê que o CMO chegou a mais de R$ 180, né, em algumas horas. A gente vinha de dias, não sei, de faixa térmico, né, a gente estava com uma carga líquida bem baixa nesse dia 8, né, a gente já apresentou nos resultados, mas, então a gente, né, precisou, o modelo despachou térmica para atendimento à ponta, né, nesses horários de carga líquida mais reduzida, mas sobre o porquê o DEC da CCE resultou em valores inferiores ao peso, eu não vou saber te responder, então eu vou, né, aí eu peço que você entre em contato, né, mande de repente para o e-mail da CCE mesmo, né, e a pergunta, e se não tiver ficado, né, esclarecido a nossa parte, né, do CMO, você também pode mandar para o nosso e-mail, né, para o nosso central de relacionamento, e a gente pode conversar novamente sobre isso, tá? Eu vou passar agora, então. Muito obrigada, de qualquer forma, pela pergunta, Olivia. Desculpa, não consegui responder, né, plenamente. Agora eu vou responder a pergunta, então, do Eduardo Fonseca, né, da CGN Brasil Comercialização. Prezado, boa tarde. Na última reunião do CMSE foi estabelecido ações para garantir o atendimento à ponta de carga. O ONS poderia comentar quais ações ou procedimentos são esses? Muito obrigada. Bom, o que a gente pode falar aqui, Eduardo, é que essa reunião aconteceu ontem, né? A gente está, ela foi, né? Assim, a discussão, né, para o atendimento à ponta se deve principalmente a essa questão que a gente comentou aqui durante toda a reunião da condição hidrológica nas usinas da região norte muito abaixo, né, do esperado para essa época do ano, né? Então, a gente tá aí, né, com essa, né, levou a estabelecer algumas ações que estão descritas numa nota, né, que saiu no site do Ministério, né? Então a gente, né, pede que dentro do possível olhem lá e aguardem, né, a saída da ata, né? Porque até então a gente também ainda não tem ainda como passar nosso planejamento para vocês nesse ponto. Tá, então eu vou passar. Obrigada pela pergunta, tá? Se vocês precisarem de mais algum esclarecimento, também peço que mandem, né, as perguntas para a Central de Relacionamento. A próxima pergunta aqui, então, eu vou responder primeiro a pergunta do Gabriel Godinho, né, da Nova Energia Comercializadora. Boa tarde. Gostaria de saber se vocês têm alguma previsão para correção da referência de barras utilizada no arquivo WEO, de forma a permitir a reprodutibilidade do arquivo renováveis.dat do DCEM, conforme contato recente junto via central de relacionamento com agentes. Gabriel, assim, a gente... boa tarde, muito obrigada pela pergunta. A gente está avaliando, tá, as correções que precisam ser implementadas e pretendemos realizar os ajustes o mais breve possível. Se a gente não respondeu as suas perguntas na central, até, né, peço perdão. São muitas perguntas, pode não ter chegado para a gente ainda. Eu não sei há quanto tempo que você
fez né, esses questionamentos, tá? Mas eu agradeço a pergunta e a gente está tentando realizar os ajustes o mais rápido possível. Agora eu vou passar para o Reginaldo, ele vai nos ajudar com a resposta à pergunta do Luiz Guilherme, da Petrobras. Foi informado que o INS utilizou o recurso de resposta da demanda RD no dia 11, próximo de 30 megawatts, ao custo de R$ 650 megawatt-hora. Entretanto, havia recurso térmico concedeu abaixo desse valor e com flexibilidade de atender o mesmo perfil de carga demandado pela RD, que não foi despachado nesse dia, porque não se privilegiou um recurso mais barato ao SIM, mitigando o valor do encargo. Reginaldo, você pode responder para a gente, por favor? Olá, boa tarde a todos. Obrigado também pela pergunta. Com relação a esse dia 11, a demanda do sistema, né, para a gente é ao custo de R$ 876,41. E a RD ofertada para esse dia, né, tinha um custo de fato mais barato e também foi utilizada para a composição, então, dos recursos do para atendimento do SIM, tá? Então, térmicas Reginaldo, mais baratas. Alô? desculpa te interromper. É que bem no comecinho da sua fala cortou, eu acho que seria melhor você repetir, se for possível. Desculpa. Não, tudo bem, desculpa. Estão me bom, ouvindo bem por agora? favor. Estão me ouvindo Sim, bem? tá melhor agora. Sim, Tá. pode. Obrigada. Ok. Bom, então, obrigado pela pergunta. Para este dia 11, todas as térmicas flexíveis, até o custo de R$ 876,41 foram utilizadas para a composição da folga e também do atendimento da ponta de carga do sistema, tá? Então, foram utilizados sim os recursos flexíveis e também tinha outras térmicas também que faziam composição com tempos de atendimento mais longo, tá? Mas a flexível que a gente utilizou foi essa de R$ 876,41 e a RD, que tinha um custo de 650, também foi utilizada para a composição. Então, a gente usou sim a pilha de custos para ver qual é o custo global do sistema, e o custo global do sistema, a gente foi até o custo de R$ 876,41. Essa foi a térmica marginal, tá? Então, foi sim utilizados os recursos em forma de pilha para atender o custo global da operação, tá? Eu passo a palavra para ti de novo, Viviane. Obrigado. Muito obrigada, Reginaldo. Vamos para a próxima pergunta, então. É a pergunta do Rômulo Camargo, que eu mesma vou responder, da Copel. Boa tarde. Dado que o DECEM é modelado com discretização semi-horária para o primeiro dia, qual o motivo do despacho elevado por razão elétrica? Esse despacho, por motivos de T1 e T-off, entram no modelo do dia seguinte, como o CT abatendo da carga? Aqui, Rômulo, toda a geração que foi feita por razão elétrica, ela se dá, né, atualmente ela tem acontecido em função da baixa geração no norte, da baixa geração eólica, né, e a carga líquida, né, elevada, né, que é considerando o MMGD. Então, assim, muitas vezes até pela questão de modelagem ali dessa disponibilidade do norte, a gente acaba tendo um pouco de acidente no DECEM e não vê necessidade de tanto despacho térmico, né? Então, o pós, na saída do DECEM, tem uma necessidade de uma geração térmica adicional que a gente classifica, então, por razão elétrica, né? A gente, quando vai fazer a rodada do DECEM do dia seguinte, do modelo, a gente compatibiliza isso. Tudo que foi gerado por razão elétrica, né, ou praticamente tudo, a gente atualiza o DEC com essas usinas ligadas, atualiza T1, atualiza o T-off e coloca no modelo. Então, sim, na maior parte das vezes, né, na maior parte dos casos, principalmente as térmicas que têm um T1 mais elevado, que foram despachadas por razão elétrica, elas vão entrar no modelo e muitas vezes vão ficar só como unit commitment, né? Então, a gente até pode ver que no dia 8 a gente teve um despacho de geração térmica no DECEM e nos outros dias não teve, apesar de também a carga líquida ter diminuído um pouco, mas muito também em função de que entrou essa geração por unit commitment térmico ali
né, que abateu realmente, que atendeu uma carga, né? Então, assim, o que a gente, o modo que a gente trabalha é esse sim, tá? Eu acho que a gente respondeu a tua pergunta, se a gente não tiver respondido, eu peço também, se quiser mandar para a central de relacionamento e a gente responde também com mais detalhes se, né, tiver faltando alguma informação. Agora a gente tem mais uma pergunta. Vou pedir só um minutinho aqui. Eu acho que a gente vai ter que pedir, porque a gente vai pedir a ajuda do pessoal de modelos para responder a última pergunta aqui que a gente tem. A gente tem uma pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy, que eu acho que ainda não foi respondida, e que é a nossa última pergunta. Eu vou pedir para você mandar essa pergunta para a gente, para a central de relacionamento, tá? Que a gente vai passar para a nossa área de modelos mesmo responder, tá? Eles não participam dessa reunião. Espero que seja ok. Esperamos que tenham gostado da nossa reunião, que tenham respondido todas as perguntas, né? E muito obrigada a todos, obrigada a todas as perguntas, ao acompanhamento de todos os agentes e aos apresentadores. Boa tarde a todos. Com isso, finalizamos.